igreja. Estou aqui essa noite para compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem colocado em meu coração e eu quero compartilhar com a igreja, que essa palavra é para a igreja. Essa palavra está no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo a partir do 16 até o 21, que diz assim: Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhes a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem à mesa de Jezebel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Até quando vocês vão oscilar para um lado ou para outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga-no. Queridos, esse tempo foi um tempo que Acabe levou o povo de Israel. Acabe foi um rei que fez, levou a idolatria e a maldade através da união com Jezebel, uma princesa de um povo que cultuava outros deuses, e levou para dentro da terra de Israel, para dentro da igreja, para dentro da casa de Israel, a idolatria. A idolatria. Acabe construiu templos para Baal, construiu postes para Azera, e levou o povo de Israel a idolatrar esses deuses e esquecer do Deus de Israel. E a palavra de Elias veio ao rei com a palavra do Senhor e disse: por causa desses pecados, por causa dessas maldades que você está levando a tua igreja, Israel, a cometer, a curvar para esses deuses, haverá um período de seca, um período de seca no Israel. E nesse tempo Jezebel manda matar os profetas, manda perseguir. Elias recebe uma ordem do Senhor: sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar, à beira do riacho, que eu vou te alimentar nesse tempo. E Elias vai, obedece ao Senhor e vai para o riacho, e lá o Senhor alimenta ele, manda corvos alimentar ele. Ele bebe a água do riacho e os corvos levam carne e levam pão para ele nesse tempo que Elias se retirou para estar em comunhão com o Senhor. E veio novamente a Elias depois de um grande tempo de seca, no terceiro ano da seca. E a palavra do Senhor veio a Elias e o Senhor diz: vai apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. E Elias encontrou-se com Obadias e pediu que Obadias levasse ele a Acabe. E Elias faz essa proposta para Acabe, que reunisse todos os profetas de Baal e de Azera no Monte Carmelo, e inclusive o povo de Israel, para eles ver quem é o Deus que eles têm servido, a quem eles estavam servindo, a quem eles estavam se curvando. E Elias dirige ao povo e fala: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no, mas se Baal é Deus, siga-no. Então Elias faz esse confronto para os profetas de Israel e faz esse confronto para Israel. E aqui eu coloco Israel como uma igreja. E Elias ali faz o desafio para os profetas, e eles, a partir da manhã, eles começam, desde da parte cedo, eles começam a profetizar, e os profetas de Baal profetizar e entrar em transe, e ali eles não conseguem. Elias abusa dele, ao meio-dia Elias abusa deles, até que Elias se cansa daquilo lá tudo. E aí eu trago para a igreja, ele
Elias pega 12 pedras. E Elias pega 12 pedras e restaura o altar do Senhor. Elias restaura aquele altar no Carmelo e clama ao Senhor que o Senhor é Deus manifestasse. E o Senhor escuta Elias e manifesta e consome aquele altar, consome com o holocausto aquele altar. E Elias se levanta e tira e pede para e manda descer todos os profetas para o rio. E Elias elimina aqueles profetas, elimina aquela sujeira que estava em Israel, aqueles profetas de Baal que estavam levando o povo à destruição de Israel, estava levando a igreja, aí que eu trago para a igreja. Queridos, esse tempo que nós estamos em casa, é um tempo para nós limparmos o que tem atrapalhado o caminhar de Deus na nossa vida. E Elias desce daquele monte, elimina aqueles profetas. Só que Jezabel se revolta com Elias e manda matar Elias. E Elias foge para o deserto novamente. E Elias, no deserto, Elias se pega ao sono e é acordado pelo anjo. E o anjo vira para Elias e fala: Elias, se alimenta. E aqui eu trago para a igreja, queridos, nós temos que alimentarmos na palavra. Este alimento que o anjo fala com Elias é o alimento da palavra. Aquelas famílias que estão se restaurando o altar nesse tempo, que é o altar do Carmelo, aquele altar que está no nosso coração. Essas pessoas que têm voltado para Deus, que têm tirado tempo para Deus nesse tempo, restaurado o nosso altar, o nosso coração, e tem se alimentado da palavra. Este alimento que o anjo vira para Elias e manda ele se alimentar é a palavra. Aquelas famílias que estão se voltando para casa e estão se alimentando, que Elias, logo na sequência, o anjo fala com ele: Elias, você vai ficar 40 dias até chegar a Horebe. Horebe é o monte de Deus, queridos. Você se alimentando, você eliminando tudo que te atrapalha a chegar a Deus e buscando ao Senhor, você vai se chegar a Horebe. E aí eu levo para uma quarentena que nós estamos. Elias demorou 40 dias até chegar na Horebe, a partir de que o anjo fala com ele. E nós estamos em casa, queridos. Nós estamos em casa, nós estamos numa quarentena, queridos. E quando a gente busca, e quando a gente elimina tudo que é impuro, que tem tirado o nosso convívio com Deus, que tem atrapalhado nossa intimidade com Deus, Deus nos leva através do alimento, Ele nos leva próximo a Ele, nos leva ao Horebe, que é próximo, é o monte de Deus. E ali Elias entra na caverna, e Elias ali está dentro da caverna, e o Senhor aparece: o que você está fazendo aí, Elias? E Elias vira para o Senhor e fala: Senhor, eu tenho te obedecido, só que Israel tem matado os nossos profetas. E o Senhor vira para Elias: Elias, saia da caverna. E Elias sai da caverna. Vem um vento, e o Senhor não estava no vento. Veio o terremoto, e o Senhor não estava no vento, mas o Senhor estava na brisa mansa. E Elias sai para fora. E o Senhor novamente pergunta: o que você está fazendo aí? E Elias repete: Senhor, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho te servido, Senhor. E o Senhor vira para Elias e fala: Elias, você não está sozinho. Eu separei 7.000 profetas em Israel. O Senhor tem separado você que está dentro da sua casa. O Senhor, esses profetas são vocês que estão tirando um tempo, que restauraram no Carmelo o altar de adoração ao Senhor, que restauraram, que se alimentaram nessa quarentena, para até chegar próximo ao Senhor, que é no Monte Horebe, que é o monte de Deus. E o Senhor vira para Elias e fala: Elias, unge Eliseu, unge Azael como rei da Síria e unge Jeú como rei de Israel. Queridos, aqui eu passo para você, igreja, que o Senhor, você que tirou esse tempo, que você que separou esse tempo, que você que tem tirado esse tempo para buscar o Senhor, restaurando o seu altar, restaurando a sua casa, o seu local de adoração, que tem buscado na palavra,
que tem tirado sua quarentena, se alimentando na palavra, você vai ao próximo ao monte de Deus, você vai se achegar a Deus e o Senhor vai falar no seu coração. Você não está sozinho, você tem mais, você tem 7.000 profetas. Igreja, é você, igreja, que está se separando em casa. Esses 7.000 profetas é muito além do que 7.000 profetas que o Senhor tem separado nesse tempo. São pessoas que irão ser usadas, usadas para ungirem reis, para sararem terras, para curar doentes. Essas pessoas são vocês, igreja. Essas pessoas somos nós, igreja, que tem tirado esse tempo para o Senhor, buscado ao Senhor. E aqui eu já vou para encerrar, que o Elias ungiu Eliseu, mas Eliseu ungiu Azael, mas quem ungiu Jeú não foi nem Eliseu, nem Elias. Jeú foi rei de Israel, foi ungido por outro profeta, aquele que estava buscando. Então o Senhor vai levar você a ungir pessoas. O Senhor vai derramar sobre a tua casa uma unção de bênção, que você vai ungir, que você vai orar e as pessoas vão ser curadas. E daqui eu já me caminho para o encerramento dessa palavra, que a palavra me leva a Atos 2, que diz assim: estavam todos reunidos, e chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Queridos, naquele tempo de Pentecostes, Jerusalém estava cheia de pessoas vindo de todas as localidades, judeus vindo de todas as localidades. Mas, queridos, aqui fala da casa. Queridos, aqui fala num só lugar. E estavam todos reunidos num só lugar. E ali de repente veio um vento e encheu todo aquele lugar, e foram vistos sobre eles línguas de fogo, e que derramou e encheu aquele lugar no Espírito Santo. Queridos, só que haviam aquelas pessoas que estavam fora da casa, pessoas que adoravam ao Senhor, que estavam em Jerusalém para adorar ao Senhor, mas não estavam de todo o coração, não estavam buscando ao Senhor. Por isso alguns duvidaram, outros entenderam que as pessoas estavam... E eles pensaram: o que está acontecendo aqui neste lugar? Nós ouvimos declarar maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos perpétuos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Queridos, aqueles que estiverem dentro da casa será tomado por este vento impetuoso, será batizado por língua de fogo. E através desse batismo, queridos, este avivamento que está chegando para a igreja, nesse tempo de quarentena, nesse tempo daqueles que buscaram ao Senhor, de espírito e verdade, que se desviaram de tudo aquilo que tem atrapalhado você chegar ao Senhor, que passaram uma quarentena, que ao restaurando o altar de adoração ao Senhor, que tudo que era impuro, que não deixava chegar ao Senhor, que foi limpado da sua vida, e que buscaram na palavra, e que se chegaram ao Monte Horebe do Senhor, que chegaram ao monte do Senhor, o Senhor vai falar. E aqui eu volto a vocês dizendo: estavam todos reunidos num só lugar. Querido, aqui eu quero falar da casa novamente. Estavam todos na casa. Queridos, eu quero chamar a atenção a vocês que estão fora da casa, que não vão entender este vento que vai passar, que não vão entender este batismo de língua. Queridos, ainda é tempo, ainda é tempo, ainda é tempo, queridos. Queridos, pessoas irão profetizar. A sombra de Pedro curava. Queridos, pessoas irão fazer milagre através dessas pessoas que estão nas casas, mas não são para todos. Isso é para aqueles que tiraram esse tempo e se voltaram para o Senhor. Queridos, essa palavra vem ao meu coração, eu quis compartilhar com vocês. Por isso, neste momento, eu quero orar para você, igreja, que o Senhor venha mais uma vez nos abençoar,
Pai, nesta noite eu quero abençoar a igreja, eu quero que o Senhor, Pai, venha sobre cada família, cada casa, ó Pai, que tem tirado esse tempo, Pai, para se santificar, para restaurar o altar, ó Pai, para buscar na palavra, Senhor, ó Pai, para se achegar ao Senhor, ó Pai, que essas famílias, Pai, realmente verão, Pai, e ouvirão e sentirão, Pai, este avivamento que o Senhor tem trazido para a terra, Pai, que nós sabemos que essa quarentena vai passar, Pai, e logo após isso vai vir o avivamento do Senhor, Pai. Ó Pai, por isso, Pai, eu peço ao Senhor, esses que estão fora da casa, Pai, ainda é tempo, ainda é tempo, ainda é tempo que o Senhor vai ao encontro da tua igreja, Pai, e que eles se entrem dentro da casa para estar debaixo dessa bênção que vai chegar, Pai. Esta noite eu abençoo, abençoando a tua igreja com o poder que há no nome de Jesus. Amém.